a manutenção da sua obra, ó Deus, na cidade de Uberlândia, e para que mais e mais venham ser alcançadas pelo teu amor. Assim oramos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Deus é bom. Sempre bom. Amém. Domingo passado, eu fiz uma pergunta para vocês. E eu comecei o culto perguntando: Jesus é? E um monte de gente falou: Jesus é bom, Jesus é tremendo. A gente chegando do encontro. E algo que Deus colocou no meu coração para nós estarmos compartilhando é justamente a respeito de alguns atributos de Jesus. E semana passada nós falamos que Jesus está vivo. E por causa desse motivo, porque Ele está vivo, nós temos vida. Amém? E algo que Deus trouxe no meu coração é quando nós vamos olhar a respeito daquilo que Jesus fez e continua a fazer. Quando nós olhamos sua palavra, nós vamos ver que Jesus, independente de nós termos um mês de convertido, se nós tivermos 10, 20 anos, Jesus tem sempre algo a nos ensinar, sim ou não? Tem alguém aqui que para de aprender com Jesus? Eu tenho certeza que não. Se nós pararmos de aprender com Jesus, tem alguma coisa errada. Então Jesus tem algo sempre a nos ensinar. E dentro desse atributo que eu gostaria de falar aqui, eu vou falar sobre Jesus é gentil. Diga assim: gentil, manso. Jesus é gentil, Jesus é manso. E nós precisamos aprender com Jesus. Amém? Eu fui buscar no dicionário o que significa gentil, para a gente ter uma clareza. Porque a palavra que vai ser utilizada aqui, nós vamos ver uma palavra no grego, praus, que ela tem um significado. E nós vamos ver na nossa Bíblia, na versão que foi utilizada, nós vamos ver que o que foi utilizado é manso. Só que no original arremete à gentileza. Gentil é aquele que expressa gentileza, amabilidade, graciosidade, que se comporta de uma maneira encantadora, educada, encantador, amável. Sinônimo de gentil: atencioso, atento, cortês, deferente, dócil, respeitoso, nobre, elegante, delicado, gracioso, encantador. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5. Quem encontrar pode dizer amém. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo também de número 5. Nós vamos ler ali nas bem-aventuranças. Mateus 5:5. Amém ou anem? Amém. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Vou ler mais uma vez. E bem-aventurado significa feliz. Felizes os mansos, os gentis, porque eles herdarão a terra. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua doce presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou essa noite maravilhosa na tua casa, na tua presença. E nós queremos, ó Deus, abrir o nosso coração, aprendermos contigo, pois o Senhor é gentil, é manso. O Senhor é um Deus bondoso, gracioso, que tem nos alcançado a cada dia. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações. Me use, ó Pai, com toda a intrepidez e ousadia. Em nome de Jesus, Pai. Não nos permita, ó Deus, ficarmos da mesma maneira que nós chegamos, mas que nós possamos ser tocados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Nós precisamos cada dia ser mais parecidos com Jesus, sim ou não? A palavra, como eu disse aqui para vocês, gentil, manso, ela nos arremete a um animal que foi domesticado. Um animal feroz, um animal que não é um animal doméstico, mas ele que passou pelo processo de ser
domesticado. É um animal que passa agora a ser dócil, um animal que passa a ser manso. E essa palavra, como eu disse, praus, ela significa justamente isso no original: manso, meigo, gentil. É só nós olharmos, por exemplo, para um animal feroz, um potro, por exemplo, um potro selvagem. Ele causa uma grande destruição. Mas agora um potro domesticado, ele pode ser um animal que pode ser utilizado e pode ser útil, sim ou não? Sim. É só nós olharmos para uma brisa suave. A brisa suave que sopra, ela vem para nos refrescar, ela vem para trazer uma tranquilidade, um alívio no calor que muitas vezes nós estamos passando. Mas agora você olha para um furacão. Um furacão, ele tem um poder devastador, ele mata. Não é verdade? Vamos olhar, por exemplo, para um animal. Vamos olhar agora para o homem. Um homem que não tem o Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos aqui, quando Jesus está usando essa palavra no original aqui, ele não está falando daquele animal que foi domesticado com uma rédea, com um cabresto físico, mas ele está falando de foi domesticado pelo Espírito Santo de Deus. E isso faz toda a diferença. O cristão, ele passa a ser uma nova criatura. Então, essa bem-aventurança que nós acabamos de ler está totalmente contrário ao que a humanidade acredita. A humanidade, eles acreditam no poder bélico, militar, econômico, político. Quanto mais agressivo, melhor. E aí é o que nós vemos, por exemplo, na rua. É o que nós vemos na sociedade. Aquele que grita, aquele que esbraveja, aquele que fala mais alto, esse é o mais forte. Só que isso não é uma verdade, não é o que a Bíblia fala para nós. Então esses dois mundos, eles são totalmente diferentes. Esse mundo natural que a humanidade acredita e o reino de Deus vai totalmente contrário. Jesus, ele vai dizer então que não é o forte, que não é o arrogante, que são felizes e que vão herdar a terra, vão herdar os céus, aliás. Jesus diz que é o manso, que é o gentil que vai herdar a terra, os gentios e os mansos. E eu quero começar então essa ministração dizendo o que não significa ser gentil, para nós entendermos. A gentileza, a mansidão, não é apenas uma índole natural do ser humano. Não tem a ver simplesmente com uma pessoa educada. Aqui nós estamos tratando de questões espirituais, e daqui a pouco você vai entender aonde eu quero chegar com relação a isso. A gentileza, a mansidão que Jesus está falando, não é aquela que vem do exterior, mas é aquela que vem de dentro para fora. Amém? É algo que brota internamente. Não é uma obra da força do homem, mas é uma obra da graça de Deus que foi derramada sobre nós. Charles Spurgeon, ele diz que ser gentil, manso, não é uma virtude, é uma graça. Por quê? Porque não é algo que nós merecemos, nós recebemos da parte de Deus. É só nós olharmos para pessoas que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e nós vamos ver pessoas cruéis, pessoas assassinas, traficantes que um dia tiveram a sua vida mudada, pessoas que não mediam, sabe, para eles tanto faziam matar como ser morto, mas um dia tem um encontro com Jesus e tem a vida mudada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo selou essa vida. Então é a respeito dessa gentileza que Jesus está falando. Então, ser gentil, ser manso, não é um atributo natural, é algo que nós recebemos graciosamente da parte de Deus. Amém? Ser gentil, ser manso, também não é ser mole ou ficar parado, impassivo diante dos problemas. Então, ser gentil não é você ser mole, não é você ser tímido, não é você ser medroso, não é você ser fraco, indolente. Não é isso, porque às vezes as pessoas confundem
entre gentileza, mansidão, porque ser aquela pessoa apática, que nada faz. Então as pessoas gentis, mansas, nós podemos olhar na Bíblia que foram pessoas assim, vigorosamente, que foram enérgicas quando precisaram. Nós vamos ver, por exemplo, a vida dos próprios discípulos, a vida de próprio Jesus. Os discípulos, eles foram vigorosos, até mesmo quando estavam apanhando, por causa do nome de Cristo. Eles poderiam ter esbravejado, eles poderiam ter feito coisas, mas eles foram o quê? Mansos, gentis. Ser gentil, manso, não significa também manter a paz a qualquer custo. Jesus, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos procurar manter a paz sempre que possível com todos. Amém? Mas ser manso não é você fazer e manter a paz a qualquer preço. Você não pode entregar os seus valores. Você não pode abrir mão dos preceitos, dos princípios da palavra de Deus, simplesmente porque você vai querer a paz a qualquer custo. Então, esse aqui, o ser gentil, o ser manso, não é só quando é conveniente, mas nós também não podemos ficar em cima do muro, porque nós já sabemos que o muro tem dono. Amém? Então, meus irmãos, essa paz aqui, que essa pessoa gentil busca, ela vai buscar uma paz, não é aquela que vai tentar agradar gregos e troianos, não é aquela pessoa que vai viver sendo, sabe assim, sem sabor, sem ser sal, sem ser luz. É aquela pessoa que vê as coisas erradas e, não tem problema, não é comigo. Não, isso não é ser manso, isso não é ser gentil. Você tem opinião própria, você tem princípios, amém? E quando nós temos princípios, nós não podemos abrir mão desses princípios. Eu costumo falar o seguinte: nós podemos falar de tudo e com qualquer pessoa, mas não podemos falar de qualquer maneira, porque isso faz toda a diferença. Quantos estão entendendo? Ser manso não é apenas também um controle emocional externo, não é algo que simplesmente você faz uma força para conseguir manter calmo. O domínio próprio, então, ele vem de dentro. Muitos, eles até tentam, mas eles não conseguem abrandar as chamas da alma. Eles ficam como um vulcão. Eles até conseguem controlar aquele vulcão, mas o fogo fica ali dentro. E uma hora pode ser que aconteça. Então, não é algo que vem do externo, mas é algo que vem de dentro. Quem tem esse domínio próprio, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não vai viver como um vulcão. Tem hora que está a ponto de explodir, e aí nós vamos trazer para o nosso cotidiano. Nós estamos no culto da família, Dia das Mães, e aí nós, quando está tudo bem, as circunstâncias estão, aí nós somos dócil, nós somos gentis. Aí acontece qualquer coisa, explodimos, explode com o cônjuge, explode com os filhos. Por quê? Porque nós estamos tentando muitas vezes fazer com a força do nosso braço, nós estamos buscando algo externo, e não é para ser assim. O que Jesus está dizendo, essa mansidão, essa gentileza, é algo que brota de dentro para fora. Não são aquelas pessoas que simplesmente mantêm a aparência diante dos homens. Conversamos e nós falamos assim: nossa, que pessoa tão gentil, tão dócil. Mas às vezes, o cônjuge, a família, é que sabe como que a pessoa é. Nós não conseguimos esconder nada de Deus, nós precisamos ter essa concepção. Tem pessoas que são muito amáveis na frente dos outros, na frente da liderança, na frente do pastor, mas em casa são pessoas terríveis. E nós não podemos ser assim, amém? O que Jesus está dizendo para nós é isso. Ele fala que bem-aventurado, feliz são essas pessoas que herdarão o céu. Amém, queridos? Então, o que significa? Nós já vimos o que é que não significa
Então, o que significa então ser gentil, ser manso? Uma pessoa gentil, mansa, é aquela que é submissa à vontade de Deus. Diga assim: submisso à vontade de Deus. Uma pessoa gentil, mansa, ela não se rebela contra Deus. Ela entende que Deus é soberano, ela entende que Deus está no controle de todas as coisas. Ela não murmura, ela não olha para a situação e fala: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque quando nós falamos isso, irmãos, murmuração nada mais é do que: se eu fosse Deus, eu faria diferente. Por que eu estou passando por isso, Deus? Então você está dizendo: Deus, se eu pudesse, eu mudaria essa situação. E a Bíblia nos ensina a sermos gratos em qualquer circunstância. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ser gentil, ser manso, significa que nós somos submissos à vontade de Deus. É só nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo. Ele diz que ele sabe viver e sabe ser contente em qualquer circunstância, tendo em excesso ou na escassez, estando tudo tranquilo ou estando sendo perseguido. Ou seja, Paulo, ele tinha essa mansidão, esse domínio próprio, essa gentileza, porque ele se submetia à vontade de Deus. O que significa ser gentil, ser manso? Então, uma pessoa que é gentil, que é manso, além dela estar submissa à vontade de Deus, ela está debaixo do controle de Deus. Ela é controlada pelo Espírito Santo. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Diga assim comigo: eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós somos controlados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser guiados pela circunstância. A raiva, a ira, nada disso pode tirar o domínio do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, uma pessoa gentil, uma pessoa mansa, é essa pessoa que está sobre a autoridade, o controle do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa mansa, gentil, é aquela que tem a força sobre controle. Ele até tenta, às vezes, a carne vem e quer esbravejar, quer gritar, mas por causa do poder que há do Espírito Santo dentro dele, ele consegue controlar. Amém? Você está entendendo? Então ele tem domínio próprio. A palavra do Senhor vai dizer que mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Mais forte é aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Então a ausência dessa virtude, ela é devastadora. Quando nós não temos domínio da nossa vida, quando nós não temos domínio das nossas atitudes, quando nós não temos domínio próprio. Alexandre o Grande, nós sabemos, estudamos história, ele foi um cara que tinha planos mirabolantes e ele conquistou de maneira vigorosa, só que ele tinha um grande problema. Alexandre o Grande, ele não tinha domínio próprio. E um dia, numa noite de ira, embriagado, ele matou o seu melhor amigo. E aquilo trouxe problemas para a vida dele. E o império dele começou a declinar. Veja como que a pessoa que não tem domínio próprio, que não consegue, segurar aquela ira, aquele ataque de fúria, ele passa por problema. Então, o gentil, o manso, não é aquele que reivindica os seus próprios direitos. Porque muitas vezes nós queremos gritar, esbravejar, mas eu tenho direito, isso é meu, por que eu estou passando por isso? Não. O gentil, o dócil, ele consegue se controlar. O gentil, o manso, é aquele que está disposto a sofrer o dano. Mesmo que para isso, ele venha sentir na própria pele. Foi isso que Cristo fez por mim e foi isso que Ele fez por você. Ele sentiu o dano que era meu e que era seu. Então, a pessoa mansa, a pessoa gentil, ela não fica
criando demanda, ela não fica brigando por qualquer motivo. E às vezes nós vamos ouvir as pessoas falando assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também eu dou uma boiada para não sair. São pessoas que não tiveram um encontro com Jesus. São pessoas que não tiveram um encontro com a palavra de Deus. Porque não é isso que a palavra nos orienta. Então, irmãos, quando vem situações na nossa vida, seja ela no contexto familiar, que hoje aqui nós estamos no culto familiar, se nós levarmos esse atributo de Jesus para o nosso lar, nós vamos evitar muitos problemas. Seja gentil, homem, com a sua esposa. Mulher, seja gentil com o seu esposo. Eu compartilhei ali com os discípulos, enquanto eu preparava essa palavra, eu mandei uma mensagem ali no grupo do WhatsApp que nós temos, mandei para eles, falei assim: vamos construir esse sermão juntos. Irmãos, como eu fui edificado preparando essa palavra? Porque eu sou carne, como vocês, eu sou natural. Tem hora que a ira vem, tem circunstâncias que vêm para tirar a nossa paz. E aí a palavra do Senhor veio direto no meu coração, para aquilo que eu precisava ministrar. Então, antes de eu ministrar para vocês, eu fui ministrado. Eu não sou super-herói. Eu também preciso de ter o domínio próprio. E como que nós conseguimos isso? Nos relacionando com o Espírito Santo. Nos relacionando com Deus, tendo intimidade com Ele. Amém? Então, a palavra do Senhor que nós lemos aqui, feliz, bem-aventurado, é o homem, em outra versão, é cujo os instintos, as paixões, os impulsos estão sob controle. Feliz é o homem que aprendeu a dominar-se. É o que a palavra, trazendo para uma linguagem bem formal hoje, para nós entendermos de fácil entendimento, Mateus capítulo 5, versículo 5, é isso aqui. Feliz é o homem que aprendeu a dominar-se. Porque se uma pessoa ela não consegue dominar a si mesmo, como que ela vai querer dominar e liderar outros? Então a primeira liderança começa na minha vida, na sua vida. Amém? Uma pessoa gentil, mansa, ela também reconhece diante dos homens aquilo que ela reconhece diante de Deus. Muitas pessoas têm muita facilidade em chegar diante de Deus, rasgar o coração diante de Deus, e isso é bom. Abre o seu coração diante de Deus, chora na presença dEle, nós precisamos fazer isso constantemente. E aí confessa o pecado e fala para Deus. Mas por outro lado, se o líder de célula, se o pastor, se um irmão em Cristo chegar e falar algo, mesmo que seja de uma maneira gentil, dócil, a pessoa esbraveja. A pessoa não quer ser corrigida, não quer ser endireitada. Então, a pessoa mansa, dócil, é uma pessoa que reconhece diante de Deus aquilo que reconhece diante dos homens também. Então, nós precisamos ter esse entendimento que Deus ele é gracioso, Deus é misericordioso, mas Deus também ele usa as pessoas. Fala assim: Deus usa as pessoas para muitas coisas. Nós vamos ver que Deus ele tem um modelo. Nós vamos ver que desde o início Deus escolheu usar o ser humano. Ele escolheu. Então, meus irmãos, nós não podemos ter milindres, nós não podemos ficar assim, sabe? Se o seu líder de célula, se uma pessoa chegar até você com amor para trazer uma direção para a sua vida, você não pode ficar, sabe, acanhado, você não pode ficar chateado, magoado, porque a palavra de Deus vai dizer que quem ama, corrige, diga assim: quem ama, corrige. Eu fico imaginando, nesse contexto que nós estamos hoje, Dia das Mães. Cadê as mães? Levante a mão aí, as mães. As mães.
quando você olha para o seu filho fazendo algo errado, você corrige, sim ou não? As mães corrigem os filhos. Agora vocês imaginem comigo que vocês começam a fazer vista grossa para a desobediência dos filhos. Vocês começam a olhar para o filho de vocês e falam assim: ah, tudo bem, um dia ele vai crescer, um dia ele vai aprender. E você deixa. Ele vai se tornar um adolescente abençoado, será? Ele vai se tornar um jovem tranquilo, temente a Deus, será? Ele vai se tornar um adulto tranquilo, que vai buscar as coisas corretas? Muito pelo contrário. Todos nós, precisamos de limite. Então, quando nós olhamos para a palavra, quando Deus ele escreve a palavra, é para o meu benefício, para o seu benefício. O ser humano ele precisa de limite. Se nós não tivermos limite, nós faríamos, como muitos fazem, coisas terríveis. Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer diante de Deus, mas também diante de homens que Deus levantou para nos ajudar na nossa caminhada. Nós vamos ver na palavra de Deus que Deus ele então levanta ali através de Jesus, quando Jesus é enviado, Jesus ele busca discípulos, e quando ele busca discípulos, o que ele começa a fazer? Ele começa a capacitar esses discípulos, para que ele depois pudesse reproduzir o modelo com outros, através do discipulado. Então, nesse contexto de discipulado, quando nós somos acompanhados, nós não podemos ter melindres. Como eu disse, nós podemos falar de tudo. Eu falo isso com os meus discípulos. Vocês têm total liberdade para chegar para mim e para falar. Se eu tenho feito algo que não agrada, se eu tenho feito algo que vocês acham que poderia ser diferente, pode falar comigo. Mas a gente não pode falar de qualquer maneira. Eu costumo falar isso muito com a minha esposa. A gente pode conversar de tudo, mas a forma que nós falamos muda tudo. Você já imaginou você chegar diante de Deus e começar a gritar diante de Deus, pedindo coisas para Ele? Nós reconhecemos diante de Deus, quando nós nos achegamos a Deus, se nós formos pessoas intelectualmente saudáveis, né? Nós nos achegamos de maneira humilde, não é verdade? Diante de Deus. Agora, se você reconhece isso diante de Deus, por que nós não reconhecemos diante dos homens? Por que diante de Deus nós queremos fazer uma coisa, mas nós não queremos fazer isso dentro de casa? Por que nós fazemos isso diante de Deus, mas não fazemos isso, às vezes, no nosso trabalho? Porque, às vezes, nós achamos que o patrão falou de uma maneira que não deveria. E aí nós, muitas vezes, o que nós queremos fazer? Então, meus irmãos, aquilo que nós reconhecemos diante dos homens, também precisamos ser aquilo que nós reconhecemos diante de Deus. Aquele que já morreu, sabe, ele não tem medo da morte. E nós já morremos para esse mundo, amém? Aquele que está no chão, ele não tem medo da queda. Ou seja, você não precisa ter medo de não ter domínio próprio. O problema é que muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele fica lançando seta. E aí nós damos ouvido às falácias, às mentiras dele, e esquecemos o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então nós só vamos conseguir ter esse domínio próprio quando nós estivermos de fato ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Senhor falar conosco. Amém? Uma pessoa gentil, mansa, é uma pessoa também que suporta injúrias. Uma pessoa gentil não é uma pessoa que é aquela pessoa que, por qualquer coisinha, ela quer brigar. Por qualquer situação que ela é provocada, ela se inflama.
Não. A pessoa mansa, a pessoa gentil é aquela pessoa que suporta injúrias. Davi, por exemplo, ele dá um exemplo. No Salmo 38, no versículo 12 e 13, Davi diz o seguinte: armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Veja como que Davi, ele entendeu a importância de poder domar esse animal feroz que existe dentro do ser humano. Ele coloca aqui para nós, ele finge de surdo, finge de mudo. Há coisas, irmãos, que nós precisamos ficar atentos. E como que nós vamos melhorar? Praticando. Situações vêm para nós colocarmos em prática. Você em casa, sozinho, você morando numa montanha sozinho, igual os monges fazem, lá no monastério. Vai ter problema de você ficar nervoso? Não, você está ali sozinho, só tranquilo. Só o passarinho, você vai ficar nervoso com o passarinho. O passarinho começou a cantar muito cedo, às vezes você queria dormir até um pouquinho mais tarde. Não, vai ser no dia a dia. Vai ser quando, às vezes, o seu cônjuge levantou assim meio, sabe, não falou um bom dia como você gostaria de ouvir. Aí é a hora que você precisa usar a gentileza, a mansidão. Às vezes é uma pessoa que trabalha com você, um colega, uma pessoa que olha e parece que te olha meio atravessado. Aí você fala assim, ó, a oportunidade que eu tenho de exercer gentileza. Só que tem algumas coisas que se opõem à gentileza. Uma delas, por exemplo, é a precipitação. Pessoas que falam antes de pensar. Pessoas que agem no impulso. Isso é terrível. A gente já orienta os nossos filhos, desde pequenininho. O Caleb já entende um pouco mais. Às vezes nós falamos não para ele, e ele muda na hora. A criança tem dificuldade em ouvir não. E se você não fala não, ele vai ouvir não lá fora. E aí vai ter muito problema. Na área profissional, vão ter muitos problemas. Então tem que começar a ouvir não dentro de casa. E às vezes a gente fala não para ele. O rosto muda. Já fica bravo. E quando ele vai falar, eu falo, pensa antes de você falar. Porque se você falar, o que você falar vai depor contra você. Você pode até ficar nervoso. Você pode até ficar vermelho. Mas domine. Você tem domínio próprio. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o autocontrole. Então você precisa controlar. Aí às vezes ele para, pensa, às vezes até chora. Chora de raiva, mas não fala. Então a pessoa que é precipitada é aquela pessoa que fala sem pensar, que age sem refletir. Então isso depõe contra a gentileza e contra a mansidão. Uma palavra que foi lançada, não tem como você voltar. Você está dentro de casa com o seu cônjuge, de repente ele faz alguma coisa que não te agrada. E aí você manda uma palavra. Aí vai adiantar depois pedir perdão? Vai. Mas a ferida, ela fica. A ferida, ela cicatriza. Mas ela vai ficar lá, a cicatriz. Então a gente precisa vigiar na hora de falar, na hora de agir. Conte até 10. Pastor, mas até 10 não é suficiente, conta até 1000. Conta até 1 milhão se for necessário. Mas domine, sabe, essa natureza humana que está dentro de você. Volto a falar, não tem a ver com algo externo, mas tem a ver com o interno, que é o Espírito Santo de Deus. Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, se você não passa tempo com Ele, seu amigo, como é que você vai querer que Ele age na sua vida?
Amém, queridos? E alguns estudiosos, eles vão dizer que a ira, ela é comparada à embriaguez. A ira descontrolada, ela suspende o uso da razão. Alguns vão dizer que existem mais pessoas embriagadas de paixão iracunda do que da própria bebida alcoólica. Pessoas que não bebem bebida alcoólica, mas a ira domina a pessoa. Do que adianta? Aí pessoas dizem assim: eu nasci assim. Já viu aquela síndrome lá de, como é que chama aquela? Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Deixa eu te falar uma coisa. Pau que nasce torto, ele só morre torto se ele não passar na mão do carpinteiro chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, você pode ser torto do jeito que você for, você pode ter nascido todo nervosinho, mas se você passa na mão do carpinteiro, não tem como. Não tem como, irmãos. Eu fico olhando assim, tem pessoas que falam assim: mas esse é meu jeito. Meu Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos estão entendendo? Então muitas pessoas, elas são frias na sua expressão de fé. Elas não demonstram ter fé em Deus, são frias, geladas, mas vivem em estado de ebulição quando se trata da ira. É um descompasso. Fé e ira. Fé lá embaixo, fraquinha, mas para a ira é um vulcão. Sabe também o que depõe contra a gentileza? A maldade. Uma pessoa gentil, ela não faz o mal, ela não deseja o mal, ela domina, ela não é uma pessoa que odeia no seu coração a ninguém, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer lá em 1 João 3,15, que aquele que odeia uma pessoa, o irmão, é assassino. Aquele que chama de tolo está sujeito ao fogo do inferno, Mateus 5,22. Então uma pessoa que é dócil, ela não pode ser uma pessoa que deixa a maldade dominar. A pessoa que é dócil, ela não fala mal um do outro. E a Bíblia vai falar sobre isso, nós não podemos falar mal uns dos outros. Tiago, no capítulo 3, ele vai falar do poder que há na língua. Então a língua, ela tem que ser para abençoar, amém? Diga assim: a minha boca foi feita para liberar palavras de bênçãos e não de maldição. Saia da nossa boca somente aquilo que vai ser bom para edificação. É isso que a palavra de Deus diz. O que não é para edificar, o que não vai trazer crescimento, nós precisamos abolir do nosso palavreado. Então essas coisas que depõem contra, nós não podemos. Isso é terrível. Uma pessoa dócil, gentil, mansa, é uma pessoa que perdoa injúrias. Aí você fala assim: nossa, pastor, estava até bom, né? Dominar, eu não falar, mas depois que já fez, perdoa a injúria. Uma pessoa dócil, mansa, gentil, ela perdoa as injúrias. Jesus, ele disse, lá em Marcos 11:25, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O perdão é para pessoas inteligentes. Sabia disso? Quem é inteligente perdoa. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Como que você quer morar no céu, sendo que você não perdoa? Jesus está falando. Você quer ser perdoado? Então perdoa. Então nós somos pessoas inteligentes. Amém? E como pessoas inteligentes nós vamos liberar perdão. Então uma pessoa gentil é uma pessoa que perdoa a injúria. Uma pessoa gentil, uma pessoa mansa, é aquela que recompensa o bem com o mal. Aí você fala: não, pastor, agora
Você pulou o corguinho. Além de perdoar, eu vou ter que recompensar uma pessoa que me fez o mal. É o que a Bíblia orienta. Uma pessoa dócil, uma pessoa gentil é aquela que não paga o mal com o mal. Mateus 5,44 fala sobre isso. Amar os inimigos, fazer o bem a eles, orar por eles, é a marca do cristão. O cristão, ele tem essa marca, ele ora pelos inimigos, ele faz o bem a todos. Essa é a marca de uma pessoa gentil. A Bíblia vai dizer que se o nosso inimigo tiver fome, o que nós precisamos dar para ele? De comer. Amém? Não está falando para o amigo, para o irmão. É o inimigo. O inimigo é alguém que levanta contra você. Alguém que vai te injuriar. Alguém que às vezes vai tentar te matar. Aí você fala assim, mas tentou me matar. A Bíblia fala, ele está com fome. Então tá bom, eu vou colocar a comida, mas eu vou colocar aqui umas gotinhas de veneno. Não tem nada a ver conosco, né, irmãos? Amém? Então a Bíblia diz que nós precisamos amar. O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Nós falamos que Cristo Jesus, ele morreu, nós falamos sobre isso domingo passado. E porque ele morreu, nós passamos a ter vida. E a partir dessa vida, ele começa a agir em nós, por meio de nós, e ele nos leva a fazer obra para ele. Amém? Só que nessa caminhada, o que acontece? Ele conquistou uma herança para nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo. É o que Efésios vai dizer. E se nós somos co-herdeiros com Cristo, por que muitos não usufruem da herança? Primeiro, não reconhecem a paternidade. Não sabem que tem um pai que está no céu, que já conquistou tudo que podia conquistar. Outros sabem dessa herança, mas não usufruem. Sabe por quê? Pedro diz aqui: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então o que está proposto para mim e para você é uma herança da parte de Deus. Mas se nós não praticarmos a palavra, nós não vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. É fato. Aí você fala assim, pastor, eu entendi, tudo bem. Eu entendi o que é não ser gentil, eu entendi o que é ser gentil, eu entendi o que uma pessoa gentil precisa fazer, mas agora, tem alguma recompensa? Como todo princípio na palavra, tem uma recompensa. Todo princípio que nós obedecemos, nós somos recompensados. Mas todo princípio que nós quebramos, o princípio vem e nos quebra. Quais são as recompensas? Razões para nós sermos gentis, mansos. Nós devemos ser gentios, mansos, porque Jesus, o nosso mestre maior, o nosso modelo, ele foi gentil. Nós ouvimos aqui em Mateus capítulo 5, ele falando sobre isso. Mas lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28 e 30 diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, venham a mim que eu vou dar descanso para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso, gentil e humilde de coração. Jesus, ele está falando, olha, está cansado, está sobrecarregado? Joga tudo fora, pega o meu fardo, coloca sobre a vida de vocês, porque ele é leve, mas vocês precisam fazer algo. Aprendam de mim,
porque eu sou gentil, eu sou manso e humilde de coração. E o versículo vai dizer assim: e encontrarão descanso para a vossa alma. Por que tem muita gente que não encontra descanso, vive atribulado? Porque não aprende de Jesus, não quer ser manso, não quer ser gentil. Aí essas pessoas passam por problemas, elas começam a carregar o próprio jugo, o próprio fardo. E ele vai dizer no final do versículo 30, o meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Quantos querem trocar o fardo pesado pelo fardo de Jesus aí? Então nós precisamos o quê? Ser gentil, aprender com ele. Ele fala: aprendam de mim, deixa eu ensinar para vocês. Deixa eu ensinar para vocês. Então, razões para nós sermos gentis. Primeiro, nosso supremo modelo, Jesus, é gentil. Número 2, nós devemos ser gentis, mansos, porque os servos de Deus também foram gentis, foram mansos. Nós vamos ver, por exemplo, Abraão, gentil, dócil. Ele preferiu o quê? Abrir mão de seus direitos em função do seu sobrinho Ló. Ele poderia escolher. Ele era escolhido por Deus. Ele era o chefe, o mais velho. Ele poderia escolher. Você consegue entender que Abraão abriu mão do seu direito para que outros fossem abençoados? Então, meus irmãos, por que nós devemos ser gentis? Porque os servos de Deus também precisam ser gentis. Eles abrem mão dos seus direitos. Uma pessoa gentil abre mão, ela não briga pelos seus próprios direitos. Amém, queridos? Você está entendendo? Moisés, lá em Números capítulo 12, no versículo 3, vai dizer que Moisés, ele foi o homem mais gentil, mais dócil na terra. O povo murmurava, o povo queria se levantar contra Moisés, o povo queria brigar com Moisés. O que Moisés fazia? Colocava o joelho no chão e orar, ia clamar. Subia para o monte para orar, falava: olha, fiquem aqui, fique tranquilo, adore a Deus. Na hora que volta, o povo constrói um bezerro de ouro para adorar. E Moisés ali com toda a paciência. Só que nós precisamos entender, irmãos, quando nós falamos sobre abrir mão dos nossos direitos, nós precisamos olhar também para a vida de Jesus. Jesus manso, dócil, gentil. Só que tem uma hora que ele chega no templo. E quando ele chega no templo, ele encontra pessoas cambistas, pessoas que estavam fazendo trocas, pessoas que estavam ali querendo aproveitar das pessoas que vinham de longe e não tinham dinheiro, não conseguiam trazer animais, por exemplo, para o sacrifício. Sabe o que eles faziam? Eles supervalorizavam, por exemplo, uma ave. Você já viu ingresso de final de campeonato brasileiro? Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava indo, a gente foi participar de uma conferência no Rio de Janeiro. E aí, nós pegamos o avião aqui em Uberlândia, e estava cheio de flamenguista, era o final da Libertadores. E eu conversando com uma pessoa que estava indo, na época eu me lembro, que ele pagou mais de 3 mil reais no ingresso. Naquela época, isso antes da pandemia, uns quantos anos que foi, que o Flamengo foi campeão da Libertadores? Foi 2019? 2019. Um ingresso. Era isso que as pessoas estavam fazendo lá quando Jesus chega, pica o pé no balde não, na mesa, né? E roda e acaba com tudo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele é manso, que ele não é humilde? Não. Tem coisas que nós não podemos quebrar o princípio da palavra de Deus. Era isso que Jesus estava ensinando. Raça de víboras. As pessoas estavam o quê? Barganhando a fé daquelas pessoas. Então é diferente, irmãos, entre abrir direito, mão dos seus direitos, entre você, foi uma das primeiras coisas que eu falei. Você não precisa querer ter paz
a qualquer preço. Você não vai quebrar princípio da palavra de Deus. E era isso que esses homens estavam fazendo. E Jesus chega e quebra tudo, acaba com tudo. Davi também, ele sofreu dano. Saul começa a perseguir loucamente Davi, e algumas vezes nós vamos ver o rei Saul na mão do rei Davi, para que ele pudesse acabar com a vida dele. E ele não fez. Muito pelo contrário, ele preservou a vida do rei, ele não se vingou. Simei amaldiçoou Davi, e esse não permitiu que a sua vida fosse tirada. Davi não permitiu, ou seja, ele não pagou o mal com o mal. A gentileza, a mansidão, ela é o caminho para derreter o coração dos próprios inimigos. Se pessoas se levantam contra nós, não vai ser na ira, não vai ser na briga. E aqui vamos trazer mais uma vez para o nosso contexto de família. Se deu ruim, não adianta gritar mais alto, não adianta esbravejar. Eu costumo falar sempre que o mais espiritual é aquele que pede perdão primeiro e aquele que tem o domínio próprio, que consegue se calar. Porque se vem a discussão, não vai adiantar gritar. Aí é onde muitas vezes testemunha contra a palavra do Senhor. Aí joga panela, briga, não sei o quê. Aí o vizinho fala assim, uai, domingo passado estava com a Bíblia debaixo do braço. Você acha que isso vai depor a favor de Jesus? Não vai. Então, irmãos, a gentileza, a mansidão é o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Só que muitas vezes, numa briga, não é o seu cônjuge que é o seu inimigo, é o que está ali por detrás atormentando ele ou ela. Então o que a gente precisa fazer? Acalmar os ânimos. Seja gentil, não seja um louco. Amém? A palavra dura, Provérbios 15:1 vai dizer, a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda, mansa, desvia o furor. Está gritando? Eu faço isso lá em casa com os meninos. Começou a falar bravo, eu diminuo o volume. Começou a gritar com o papai e com a mamãe, eu falo com a Valéria, abaixa o volume. Por quê? Porque daqui a pouco eles entendem. Se a gente gritar mais, aí pronto, piora. Então, irmãos, está numa discussão, abaixa o volume, a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda, mansa, desvia o furor. Nós vamos ver isso, o quê? A brandura de Davi com Saul. O que acontece? Derrete o coração do rei Saul. Estava querendo matá-lo. Mais uma vez nós vamos ver o quê? A resposta branda. Sabe, meus irmãos, a gentileza, a mansidão, é como ajuntar brasas vivas na cabeça do inimigo. Sabe o que acontece? Vai derretendo. Vai derretendo. Então a gentileza, ela faz parte da minha vida e da sua vida. A ira, ela faz um amigo tornar-se inimigo. Mas a gentileza, a mansidão, ela faz o inimigo tornar-se amigo. Eu conheço pessoas que deixaram de conversar, se tornaram inimigas. Por quê? Gritou um com o outro. Aí a pessoa fica doída, não tem o Espírito Santo, né? Não sabe pedir perdão. Então, meus irmãos, nós precisamos ser dóceis, como o Senhor é. Ser gentis, como o Senhor é. Amém? E o resultado da gentileza, da mansidão, é uma profunda e gloriosa felicidade. Feliz, bem-aventurado, são aqueles que são gentis, mansos, dóceis. E não uma felicidade circunstancial, passageira, mas uma felicidade plena. Por quê? Porque vem de dentro para fora. Uma felicidade completa,
Uma felicidade que vai independer do momento que você está vivendo. É uma felicidade que parte de dentro, íntimo, que vem do Deus vivo. E aí você para e pensa assim: meu Deus, como é que essa pessoa consegue viver assim? Como que essa pessoa consegue passar por esse momento? Parece que essa mulher, a casa está caindo e parece que ela está tão tranquila, parece que ela está tão serena. Sabe por quê? Porque possui amabilidade. É uma pessoa gentil, dócil. É porque tudo vai bem? Não. É porque tem o Espírito Santo de Deus. Então você quer ganhar uma pessoa, seja gentil com ela, seja dócil com ela. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Isso vai atrair o coração dela. Além de trazer profunda e uma gloriosa felicidade para você, foi o que nós começamos a ler. Uma herança disponível para nós. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos, estrangeiros aqui nessa terra. Amém? E o problema é que muitas vezes nós focamos no aqui e no agora. Aqui e agora é passageiro, é peregrino. Peregrino é aquele que não tem nada. É aquele que está aqui, ele pega o que ele tem, e se amanhã mandar para lá, ele vai. É assim que nós precisamos ser. Nós não podemos ser apegados a coisas. Nós precisamos ser apegados a pessoas. E tem gente que fica apegada a coisas. Só que nós somos peregrinos. Se nós formos apegados a coisas aqui, como que nós vamos querer ir para o céu? Sendo que nós somos apegados nessas coisas daqui. A herança que está proposta é para os dóceis. É para as pessoas gentis, para as pessoas mansas. É isso que Mateus 5,5 diz. Então a herança, como eu disse lá também em 1 Pedro, está proposta. A terra prometida, o céu, é proposto para mim e para você. Mas nós não podemos jamais nos esquecer que aqui onde nós estamos, nós somos peregrinos e tudo vai passar. E quando nós temos esse entendimento, irmãos, a gente consegue perdoar com facilidade. A gente consegue tirar dinheiro do nosso bolso e abençoar, às vezes, até aquela pessoa que nos injuriou, nos caluniou. Por quê? Porque nós não pagamos o mal com o mal. Nós pagamos o bem com o mal. E isso muda tudo na vida do cristão. Amém? Nós precisamos, irmãos, entender o seguinte. Para a gente resumir, para finalizar, você ficar de pé e nós orarmos. Nós estamos sendo preparados para ir para o céu. Se eu e você não formos aprovados aqui, não tem como ir para lá. Não tem como, se eu não conseguir perdoar, eu ir para lá. Então, sabe, essas crenças que vêm para nos limitar, crenças, sabe, humanistas, nós não podemos permitir no nosso meio. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou assim mesmo. Ai, preciso falar, né? O meu espírito, as pessoas lá fora falam assim, né? O meu santo não bateu com o dela. O meu santo não bateu com o dele. Ué? Pelo que consta, o mesmo Espírito que habita aqui, habita lá, que é em vocês, amém? A Bíblia fala que nós somos um corpo, ligados, conectados. Como que a gente pode falar uns negócios desse? Ah, eu não gosto da irmã, essa irmã aqui, esse irmão. Não tem como, irmãos. Quantos estão entendendo? Então, para a gente herdar a terra que está sendo proposta, a terra não aqui terreno, mas a terra celestial, aquilo que Deus foi preparar, aquilo que Jesus foi preparar para nós, nós precisamos passar por esse processo todo, aprender do Senhor. Ele fala: aprendei de mim, eu sou manso, eu sou dócil, eu sou gentil, e aí vocês vão encontrar descanso. Então o gentil, o manso, ele é cidadão do céu, o gentil, ele é filho de Deus. Agora, o filho da ira, ele é filho de quem?
A Bíblia fala de Satanás. Satanás, ele ficou irado. A palavra vai dizer lá que ele se rebelou contra Deus. Ele ficou com raiva de Deus. Então, irmãos, nós precisamos dominar. Sabe, precisamos ter domínio próprio na nossa vida. Sabe, você tem que amar todo mundo. Só que o amar não significa você ser bobo. Nós já falamos sobre isso lá no início, eu não vou voltar de novo. Não vou falar sobre isso. Tudo que quebra o princípio da palavra de Deus, você não precisa fazer. Essa pessoa é uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que é iracunda, é uma pessoa, você vai ficar convivendo com essa pessoa, você vai ficar, também não tem necessidade. Mas se você for sábio, se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, o que você vai fazer? Você vai ganhar um inimigo com a gentileza. É isso que muda. Então o gentio, o manso, ele é herdeiro de Deus, é cordeiro com Cristo, é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. Os gentis, os mansos, são os verdadeiros herdeiros de tudo aquilo que é do Pai. E essa herança, essa nova terra, o novo céu, é proposta para quem? Para os mansos, para as pessoas gentis. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 2 e versículo 3. A pessoa gentil, a pessoa mansa, ela desfrutará dessa nova terra. Ela vai desfrutar, sabe, desse local que foi redimido. Ele vai habitar no novo céu e na nova terra. Esse novo céu e essa nova terra é proposta para quem? Para aqueles que são filhos de Jesus. Aqueles que têm domínio próprio. Aqueles que têm o fruto do Espírito, Gálatas. Aqueles que conseguem, sabe, se controlar. Então Deus, ele tem algo para nós maravilhoso. Mas nós não podemos jamais nos esquecer disso, que nós estamos sendo preparados para ir morar nesse novo céu e nessa nova terra. Então aquilo que está sendo ministrado é para nós praticarmos. Eu falei quinta-feira com os irmãos aqui, no culto fé. Não adianta eu falar que amo, mas as minhas atitudes dizem o contrário. Não adianta eu falar com a minha esposa que eu a amo, mas dentro de casa eu a trato como uma inimiga. Eu grito com ela, eu esbravejo. Eu não vou nem falar agressão, porque isso é inconcebível. Como que eu vou demonstrar que eu amo? Com as minhas atitudes. As atitudes, o testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras. Como que eu vou demonstrar então que eu sou gentil e dócil? Com o meu testemunho no dia a dia. Tem pessoas que acham que isso é ser bobo. Não é ser bobo. O mundo vai dizer que você tem que gritar. O mundo vai dizer que você tem que esbravejar. E quanto mais alto você fala, mais as pessoas vão te ouvir. Isso é mentira. Isso é uma inverdade. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Jesus, ele fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele nos propõe uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida calma, serena, uma vida feliz. Mas para isso, o que é que nós precisamos fazer? Reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. Nós precisamos reconhecer e falar: Jesus, muda a minha vida, transforma a minha vida. Nós começamos a falar no início dessa ministração. O que acontece? Muitas vezes você pode estar aí se perguntando, olhando para dentro de si, falando assim: pastor, eu sou tudo isso aí que o senhor está falando. Eu sou irado, sou nervoso, eu não consigo dominar. Eu já tentei várias vezes. Quando eu vejo, eu já piquei o pé no balde, já briguei, mas eu não sei o que acontece. Eu sei. Sabe o que acontece? É que você, todas as vezes, você está tentando na força do seu braço. Todas as vezes você está querendo fazer de área externa.
mas precisa vir de dentro para fora. Você precisa entender que você não precisa fazer nada para merecer. Para você receber o domínio próprio, para você receber o Espírito Santo de Deus, você não precisa fazer nada para merecer. Às vezes você olha e fala assim, eu não mereço. Eu não consigo fazer isso, é porque eu não mereço, eu sou muito mal. Eu não dou conta. Só que a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14 e 16 diz: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança no trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Você precisa? Aproxime-se com toda a confiança do trono da graça, onde nós vamos receber misericórdia e encontraremos graça. Misericórdia é você receber o perdão daquilo que você precisava ser punido. Isso é misericórdia. Você fez, errou. Por causa da misericórdia de Deus, Ele não te puniu. A graça não. Agora você vai receber um presente. Além de não receber a punição por aquilo que você fez de errado, você recebe um presente. É isso que Deus dá para nós. Então não importa como que você chega aqui nessa noite, não importa como que você tem vivido, não importa como que você, tem enfrentado dentro de casa os problemas no trabalho, você só precisa disso aqui. Aproxime com toda a confiança do trono da graça, para receber misericórdia e encontrar graça para te ajudar quando você precisar. Feche os seus olhos, eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua noiva, a tua igreja. Senhor, nós estamos no culto da família. Como nós precisamos da tua misericórdia, Senhor. Como nós precisamos da tua graça, Pai. Como nós precisamos ser parecidos com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ser pessoas mais gentis, dóceis, mansas. Deus, a começar pelos nossos entes queridos, os nossos familiares, Pai. O Senhor, através do Teu Espírito, ó Pai, venha nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Porque muitas vezes, ó Pai, o mal que nós não queremos fazer é esse que nós fazemos. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude, ó Espírito Santo, para nós sermos sal, para nós sermos luz, aonde quer que o Senhor venha nos levar, ó Pai. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Entra na nossa vida, entra na nossa história, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós precisamos, ó Deus. Coloque as suas mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e ela produziu fé em meu coração. Eu te convido, Jesus, entra na minha vida, entra na minha história. Eu quero ser gentil, manso, como o Senhor é. Então, ó Pai, eu te declaro como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu, Pai, que um dia estive em Tua presença, mas me afastei, nessa noite, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor, um Pai maravilhoso, gentil, manso, me recebe. O filho volta para a casa do Pai, em nome de Jesus. Amém. Com suas mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados. É o momento de Deus para mim e para você. Eu não sei como que você chegou, mas o Senhor sabe.
Eu não sei o que precisa ser mudado, transformado na sua vida, mas o Senhor sabe. Mas o passo que nós precisamos dar é esse, de nós reconhecermos Ele como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Pois só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode ser misericordioso. Só Ele é gracioso para nos ajudar quando é preciso. Então você que orou comigo, e você nunca havia feito uma oração como essa, aí mesmo onde você está, com seus olhos fechados, com a sua mão sobre o seu coração, você só precisa agora de mais um passo de fé. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Aí mesmo onde você está, levante uma de suas mãos onde você está, em nome de Jesus. Você que nunca havia feito uma oração como essa, levante uma de suas mãos. Amém, eu vejo mãos levantadas, aleluia. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus de nova história. Deus é um Deus de oportunidades. Um Deus gracioso. Você que orou comigo e levantou a sua mão, eu quero te convidar, sem constrangimento algum, a sair do seu lugar onde você está e venha até aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode sair, pode vir. Eu já estou aqui, pode vir. Sem constrangimento algum, nós somos uma família, a família de Deus. Pode sair, pode vir em nome de Jesus. Olha aqui para mim, isso. Deus é bom, Deus é sempre bom. E só Ele pode mudar o nosso coração. Só Ele pode mudar a nossa história. A minha vida nunca mais foi a mesma. Há 21 anos atrás, eu tive um encontro com Jesus, que mudou a minha vida, a minha história. Pensa num baixinho nervoso. Pensa num baixinho iracundo. Pensa num baixinho que não levava desaforo para casa. Era assim minha história. E era assim que eu era conhecido. Só que Jesus um dia entrou na minha vida assim como entrou na vida de vocês. Ele vem e muda tudo, transforma a nossa vida. E a mudança que Ele faz é de dentro para fora. E isso fica marcado na nossa vida. Ele vem para que nós tenhamos vida e vida plena, vida em abundância. Como eu disse, não importa como que vocês chegaram, mas importa como que vocês vão sair. Sabe por que os nossos olhos se enchem de lágrimas? Porque o Espírito Santo, Ele vem como uma flecha, vem no nosso coração, e Ele tira e nos dá um novo coração. Um coração agora quebrantado, contrito na presença dEle. Mas sabe o que é melhor ainda? Além dEle vir mudar a nossa vida, mudar a nossa história, Ele nos proporciona uma família de fé, uma família para nos ajudar, uma família para caminhar junto conosco, uma família para chorar junto conosco quando for necessário, mas uma família também para se alegrar. Eu vou contar até 3. Eu queria que vocês se virassem para receber um abraço dessa família, em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3. Pode se virar. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar por um instante. Nós vamos precisar aqui agora
Nós teremos agora uma apresentação das nossas crianças, amém? Em nome de Jesus. Me ajude, alguém pode me ajudar aqui? Desce isso aqui, Vinícius, vou pegar esse. Isso, Isaac, valeu. Nessa linha aqui. A minha mãe é como Sara. Quando ela me viu pela primeira vez, seu sorriso foi de orelha a orelha. Ela me esperou e orou por mim. A minha mãe é como Joquebede. Sempre que algo ruim me cerca, ela busca em Deus soluções para me livrar de todo mal. Sua oração e cuidado por mim formam uma proteção. A minha mãe é como Ana. Ela orou por mim antes mesmo de eu nascer e me entregou a Deus para que eu pudesse viver os planos dele. A minha mãe é como Maria. Eu não fui planejada por ela, mas estava nos planos de Deus. Seu amor por mim é incondicional e sou uma bênção na vida dela. A minha mãe é como Sunamita. Gosta de ajudar e fazer o bem para aqueles que temem a Deus. Por isso, Deus abençoa nossa casa e nossa família é linda.
hoje com gratidão. Você está aqui no meu coração. Tum, tum, meu tum, está batendo. Tum, 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 tum. Ele bate até mais forte. Tum, 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 tum. Hoje é um dia especial. Mamãe, você é mesmo genial. Eu te amo. Coloquem-se de pé as mães, por favor. Nós que somos filhos, vamos orar por vocês. Amém? Vamos, crianças, orar pelas nossas mães? Então, vocês são especiais. É uma música tão simples, mas tão profunda, que fala do quanto vocês são importantes para nós. E recebam o nosso carinho, os nossos beijinhos também, pelo seu dia, mamãe. E nós queremos orar, pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, que te dê saúde, sabedoria para ser uma mãe exemplar. E mãe não só biológica, mas mãe espiritual, mãe de milhares, em nome de Jesus. Amém? Vamos estender as nossas mãos então, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós como filhos somos gratos pelas mães, por cada mamãe, principalmente pela nossa mãe. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, livrando de todo mal, derramando saúde, sendo, ó Deus, aquele que a protege, a livra, Senhor, em todo instante, que dê a ela discernimento. Senhor, nós queremos ser gratos a Ti e queremos ser obedientes como filhos, amados do Senhor e amados pela nossa mãe. Te agradecemos por cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora você... Amém? Você não vai se assentar enquanto você não receber uma lembrancinha nossa, tá bom? Você vai receber uma lembrancinha da Igreja Batista do Amor, para que você seja sempre uma pérola. Pastor, pode vir? Dar a bênção final. Tá, a gente vai entregar. Tá? Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Me dá um sinal. Tem alguém que nos visita? Não? Todo mundo de casa? Ninguém é a primeira vez? Amém. Ah, tem ali? Amém. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Ficamos muito gratos com a sua presença. Deus abençoe. Alguém vai te dar um presente também. Aqui, ó, do lado da Jéssica. Isso, a sobrinha da Jéssica. Que bênção. Amém, queridos? Glória a Deus. Cadê o povo mais gentil da terra aí? Amém. Você foi chamado para ser uma pessoa gentil, mansa, dócil. Amém?
E como eu costumo falar, aqui você só recebeu. Na célula, nós queremos te incentivar a estar participando. Nós somos uma igreja de duas asas. Nós nos reunimos aqui nessa grande reunião, mas também nos reunimos nas casas. Nas casas nós chamamos de célula. Ali é um momento em que nós podemos compartilhar aquilo que nós temos aprendido, aprender um pouco mais da Bíblia, compartilhar as nossas lutas, compartilhar as nossas vitórias, incentivar uns aos outros. Então eu quero te incentivar a estar em uma de nossas células. Às vezes você já tem vindo em algumas reuniões, mas ainda não foi em nenhuma de nossas células. Não saia daqui sem pegar o endereço, para que nós possamos estar ali reunidos. Nós temos reuniões que começam a partir de terça-feira. Inclusive temos célula aqui no prédio da igreja, temos célula em vários bairros aqui da região oeste. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Só mais um recado rapidinho. Que dia que é o Testemunho da Graça? É sexta? Dia 13, sexta-feira. Sexta-feira às 19h30 ou 19 horas? 19h30. Mulheres Testemunhando a Graça, lá na sede, no Santa Mônica. Então é um momento maravilhoso para as mulheres. Sexta-feira, às 19h30, dia 13, lá no Santa Mônica, você, mulher, é convidada. É um momento preparado exclusivamente para as mulheres. É um momento maravilhoso. Cadê a Rafaela, do Anderson? Rafaela do Anderson, cadê? Trouxe? O Anderson e a Rafaela estão ali com uns... brigadeiro gourmet. Você que pode abençoar a vida deles. O Anderson, ele passou por um momento que ele ficou afastado do trabalho, ele é meu irmão. E a gente sabe como é que o INSS está, né? Então, você fica afastado, você fica afastado um mês, 2 meses, você vai receber 6 meses depois. Então, a Rafaela, ela trabalha com doces, fez um brigadeiro gourmet. Você que pode, abençoe a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ir em paz e ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe.